Salve rapaziada, mais um vídeo do canal. E gente, hoje eu irei mostrar um vídeo de como estudar da maneira correta. Pelo menos é a maneira que eu estudo e dá super certo. E gente, nesse vídeo eu irei mostrar o que você tem que fazer desde quando você chega na aula até outras dicas que eu vou dar ao longo do vídeo. E no final do vídeo eu vou contar um segredo pra vocês de um método que eu e minha mãe aprendemos, que é métodos usados em faculdades de direito, faculdades que são super difíceis, e esse método conseguiu me tirar das notas 2 para as notas 8. Então esse método ajuda muito. Se você quiser saber sobre ele, para você conseguir sair da merda igual eu tava, fica nesse vídeo que esse vídeo vai te ajudar muito. Para começar, irei falar do que você precisa fazer enquanto estiver na escola. Bom, para quem não sabe, o estudo não só começa quando você está em casa sentado com um papel na mão e uma caneta, mas sim como você acorda e vai para a escola. Sim mesmo, isto mesmo. A escola também é uma maneira de estudo, né? Você aprende e você tem que estudar lá mesmo. Então o que eu dou a dica do ano? Que vai ajudar muito, inclusive, facilita muito depois no estudo. Para você que estuda só em casa, tente, quando você está na escola, já que você vai ter que ficar na escola mesmo, né, uma obrigação, então você não tem que fazer, em vez de você ficar, sei lá, ou só dormindo para depois estudar, ou prestando atenção mais ou menos, foque bastante na aula, anote o que o professor fala, anote o que o professor escreve na lousa e o que ele passa nos slides, anote o máximo de informações possíveis. Porque isso, no futuro, vai te ajudar muito a conseguir pegar mais um entendimento quando você estiver sozinho no quarto, estudando, né? Afinal, com o professor você também pode tirar dúvida, uma coisa também importante são as dúvidas. Então, aproveite de todas as suas dúvidas, aproveite mais uma aula, porque depois, quando você chegar no quarto sozinho, não vai ter ninguém para você tirar dúvida e vai ser mais, por outro lado, vai ser mais fácil de você estudar, porque você já vai estar tudo manjado. Agora nós iremos falar sobre o meio ambiente. Eu vou deixar a coisa mais importante para o final, e enquanto isso eu vou fazendo uns negócios que podem te ajudar também. Bom, o meio ambiente é importante porque, primeiramente, para um bom estudo, você tem que ter uma mesa de estudo. Geralmente você tem que estar com o seu caderno, o seu estojo e nada mais. É uma mesa simplesmente assim, simples, só com o caderno e seu estojo. Bom, outra coisa que é importante é que você tem que ter um meio ambiente agradável, silencioso e não pode ter celular na mesa. Vou explicar. Um ambiente silencioso porque algumas pessoas não conseguem estudar com muito barulho. Um ambiente, se você quiser colocar música de relaxamento para você conseguir concentrar melhor, tem gente que consegue fazer isso, eu não consigo, eu não faço. Então eu fico nesse quarto aqui que eu fico no silêncio, estudando com um caderno que eu já fiz várias anotações, e por isso que é importante você anotar desde a escola. Outra coisa que é importante no meio ambiente é você ter uma temperatura agradável para você não ficar no calor, né? Geralmente aí por volta dos 24 graus, tem gente que gosta mais de frio, então deixa uns 18 que é o mínimo. Tem gente que gosta mais de calor, mas sempre uma temperatura agradável para você. Eu deixo o ar-condicionado ligado porque, por mais que não pareça, a temperatura muda muito. Porque enquanto você está lá raciocinando e do nada para fazer assim, ó, de muito calor, fazer alguma coisa, você desconcentra e perde a linha de raciocínio. Então, por exemplo, isso aí pode te atrapalhar. Outra coisa importante é sempre estar com um copo na mão para você se hidratar, porque senão sua boca vai ficando seca, você vai querer beber água, então vai ser mais coisa, mas eu quero parar porque eu tô com sede já tô com fome, eu tô com um monte de coisa, aí você vai achar problema. Então fique com um copo d'água para você não ter essa ideia, já tem que dar hora de parar porque eu já tô com sede, vou lá beber água, e depois quando você desce para beber água, esse é o problema, porque aí você desce, bebe água e fica com preguiça de voltar. Então é sempre bom que você fique aqui mesmo, com um copo d'água, bebendo de vez em quando, né? Eu só beber isso aqui porque eu já tô com a boca seca. Então é importante o que? Você ter uma temperatura agradável, um copo d'água, uma mesa de estudos e também deixar o celular de longe, qualquer meio eletrônico de longe, aparelho eletrônico, para não te distrair. Lista de exercícios, outra coisa que é importante isso aí é mais para a parte de exatas, porque a maioria das pessoas tem mais dificuldade em exatas, então é uma dica para quem tem muita dificuldade em exatas. Você, provavelmente, se você tem o Classroom, gente do ensino médio, do Fundamental 2, ou até mesmo, sei lá, se você está fazendo uma faculdade, eu não sei se faculdades têm o Classroom, tem costume, mas eu acho que não, eu acho que é por anotações. Faz a lista de exercício que os professores mandam. Por quê? Com a lista de exercício, se você fizer, por exemplo, uma prova no dia tal, e você fizer essa lista de exercício
1, 2 semanas, você vai ter tempo de fazer lista de exercícios mais de uma vez, para você já ir pegando e treinando, porque treinar é muito importante, porque a maioria das vezes os professores pegam alguns exercícios da lista de exercício e colocam na prova, então você já vai saber o cálculo, por mais que seja de decoreba ou você realmente aprendeu, você já vai saber o cálculo, já vai estar familiarizado. É importante também você fazer a lista de exercícios 2 ou 1 semana antes, para você depois, caso você tenha dificuldade em um exercício, você ir lá pedir dúvida para o professor. Porque é importante pedir dúvida, para casos aí caia, você não fique igual quando você estava na lista de exercícios, com dúvida. Então é sempre bom você fazer as listas de exercícios ou as atividades que eles fazem. Rapaziada, outra coisa que é importante é ter um bom sono na noite anterior, porque uma coisa que eu sempre faço é ter um bom sono, porque geralmente quando você depois volta da escola, dá uma preguiça imensa. Por exemplo, às vezes quando eu não durmo direito, eu sinto muito sono a ponto de dormir dentro do carro. Tipo, eu volto da escola, a minha mãe sai do carro, continuo dormindo dentro do carro, mas às vezes eu acordei, fiquei 2 horas dentro do carro, tava suando já. Então, ou dorme no sofá, ou na hora do estudo apaga. Então é sempre bom você ter uma boa noite de sono, porque além de você conseguir entender melhor a matéria, porque seu cérebro já vai estar mais ligado, ativado, você também não tem o perigo de dormir no meio do estudo e depois você deixar de ter estudado, ou já vai estar muito tarde, então você não vai poder mais estudar. Então é sempre bom você ter isso. Outra coisa, aproveitando que a gente vai falar de descanso, né, de sono, é importante você ter um descanso. Não ache que você estudar 7 horas no dia anterior da prova vai fazer você ir bem na prova. Até pode fazer, mas são algumas exceções, porque geralmente o que é importante você estudar dias antes, né? Sempre manter uma rotina de estudo, mas sempre estudar dias antes, para depois, quando chegar na véspera da prova, dar só uma revidinha e depois descansar a maior parte do tempo. Digo assim, vamos supor que vai ter uma prova de matemática dia 26 de maio, já que a gente está em maio, e eu vou começar então a estudar, sei lá, 10 dias antes, dia 16. Aí eu começo a estudar, também vou estudando para outras matérias, mas eu já vou pegando essa matéria porque é a matéria que mais tem dificuldade, né? Então eu já vou pegando mais ela desde 10 dias antes e outras matérias também ao longo dos dias. Beleza, então eu já vou estudando, já vou aprendendo como as anotações, tirando dúvida do professor, para quando chegar na véspera da prova, ou seja, dia 25, eu não ficar estudando horas, só estudar no máximo 30 minutos e descansar. Sim, aí você estuda para outra matéria, se você quiser, você descansa e tudo mais. É uma técnica importante porque é uma técnica realmente. Uma técnica que geralmente quem quer fazer em vestibular faz nos últimos 2 dias. Você dá uma descansada e dorme bem, porque nós, os seres humanos, temos 4 fases de sono. 1, 2, 3, 4 fases de sono, e essas fases servem para sono leve, sono pesado, e aí no sono pesado mais ou menos é que você absorve. Então é importante você ter uma boa noite de sono depois de estudar os outros dias. Agora, minha gente, eu vou falar sobre uma das dicas mais importantes, né? Que é a última dica, e antes da gente ir para método que eu vou revelar para vocês. Bom, vamos falar sobre anotações então. As anotações, né, é a nossa próxima dica, e eu vou mostrar antes das minhas anotações e explicar por quê. Eu vou falar, lembra quando eu falei que quando você chega na escola, você já está estudando? Então, depois que você anota as escritas que o professor faz, anota as falas e os slides, você chega em casa e você pega o que ele faz. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui. Vamos dar uma dica de uma coisa que eu escrevo pra caramba. Vamos falar sobre história. Tá vendo que o meu caderno de história é bem limpo? Então, para você ter uma boa anotação, você tem que deixar letras legíveis. Para você, quando você chegar em casa e quer estudar, né, mas sozinho, você entender a letra que você fez quando você estava escrevendo o que o professor estava falando. Uma organização boa, para você não deixar tudo jogado. Então, por exemplo, assim, você tá com uma folha, você coloca um tópico ali, e aí a explicação lá na PQP, e aí outro tópico e a explicação não sei aonde. Você tem que deixar organizado. Como, por exemplo, um tópico, os subtítulos. Outro tópico, não, outro título, outro subtítulo, você explicando esse título. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó, esses, né, com caneta rosa, é os tópicos. E aqui vai explicando os tópicos. Fazendo sempre setinhas aqui, setinhas é importantíssimo, porque com a setinha você consegue relacionar uma ideia com a outra, bem claro. Ai, tá de cabeça para baixo ainda. Não, tava certo. Aqui também,
Por exemplo, você grifar as coisas importantes, porque você vai chegar em casa, você vai ver assim, ó. Bom, o que é importante? Pronto, já vai estar grifado, você já não vai nem precisar ler o que tá. Se está grifado é porque é importante. Outra coisa que eu quero falar, aqui ó, esse laranja aqui é o tópico, aí depois tá vendo que tem umas bolinhas aqui, é os subtítulos, né, subtópicos, né? E aí aqui também, ó, sempre com separação, algo bem esquematizado. Colocar canetas de diferentes cores, porque, vamos supor, o tópico de história, a chegada dos portugueses no Brasil, e o tópico, sei lá, Revolução Francesa, o tópico de chegada dos portugueses no Brasil vai ser verde, por causa da mata brasileira, e a francesa, laranja, sei lá, vermelha, por conta da bandeira deles, que é azul, branca e vermelha. Então você só vê a cor da caneta que você utilizou, você já vai saber quais são os tópicos. Então a cor também é uma coisa muito importante. Além de letra legível, a organização, as cores são importantíssimas. E esse é o tópico. Esse é a última dica que eu dei pra vocês, que é a anotação e a coisa que mais salva. Bom, o cronograma mais ou menos é assim, você acorda, vai pra escola e na escola você anota tudo que o professor fala, basicamente tudo, desde quando ele escreve, os slides deles e as falas. Chegou em casa, faz um mapa mental bem decorativo, alguma coisa assim, né? Faz um resumo decorativo, não sei, isso aí é de pessoal, tem gente que prefere fazer mapa mental, tem gente que prefere ler a apostila, tem gente que prefere fazer resumo, eu gosto de fazer resumo e mapa mental. Então vamos falar como se fosse eu. Aí eu chego, faço um mapa mental do que o professor falou, resumindo a matéria, deixo bem decorativo e organizado para depois entender quando eu for retomar essa matéria. E aí, para isso tudo acontecer, eu preciso de um ambiente agradável, né? Preciso do ar-condicionado, temperatura boa, copo d'água. Preciso que não esteja aparelho eletrônico na mesa, porque pode me desconcentrar. Então várias coisas. Então depois de sair da aula, anotar tudo, você repassa essa matéria, fazendo um resumo, um mapa mental, qualquer coisa que você consiga relembrar essa matéria. E depois você retoma ela na prova, quando você estiver estudando para a prova, o dia da prova, que é o dia que todo mundo tem medo de tirar nota baixa. E esse é o cronograma que você tem que fazer. Agora, minha gente, é a última coisa e as coisas que eu acho que vocês mais esperam. É um método que eu usei, que a minha mãe pegou no Google, de um site que estava falando método para estudo de faculdade de Direito, para você entrar na faculdade de Direito, ou mesmo quando você já está lá. Esse método me tirou da nota 2 ou notas 3 para ir para notas 8. Então você teve um glow up de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você teve muita diferença, me tirou mesmo da caquinha, né, da merda, e me deixou lá nos top da sala que eu estudava na minha escola antiga. Então vamos começar uma semana antes. Segundas, você vai estudar, o que eu fazia? Segunda, você vai estudar para a prova de segunda, que é a história. Então você pega, faz um resumo, aqueles negócios bem decorativo, que nem eu disse nos anteriores tópicos, para ser mais divertido, você aprender melhor. Então você estudou para história, aí terça, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma palestra de história, né? Terça você vai fazer uma palestra de história e pegar outra matéria. Então você vai pegar inglês, vamos supor. Você faz na terça uma palestra, o que seria uma palestra? Você falar, sei lá, para a parede o que você aprendeu sem tentar ler. Você resumir na sua cabeça o que você escreveu, o que você estudou sem tentar ler. Aí depois você pega inglês, estuda de novo inglês, decorando, sei lá, lendo os livros, porque em inglês você tem que ler para você entender os vocabulários e interpretações de texto. E depois, quarta, você faz uma palestra de novo, né? Fala pra parede, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, o que você aprendeu e se pega outra matéria na quarta. Então, quarta você pega português. Então, quinta você faz outra palestra de português e pega outra matéria. Sexta você faz outra palestra e pega outra matéria. Então, sempre indo assim, pegar uma palestra, faz a palestra da matéria anterior e pega outra matéria. Faz a palestra e pega outra matéria. Porque assim você vai fixar na mente 2 matérias por dia e isso vai te facilitar muito. Lembrando, esse método só funciona se você estudar antes, uma semana antes, sei lá, ou se você manter um estudo constante todos os dias, né? Desde, sei lá, quando você começou a escola, você estuda todos os dias, meia hora. Isso aí também vai ser importante. Se você estudar tudo, sei lá, domingo e a prova segunda, acho que não vai funcionar. Às vezes funciona, né? Mas às vezes não funciona. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, para me ajudar esse negócio. E é isso, minha gente. Compartilha também, compartilha também se você tem um amigo que precisa de uma ajuda, uma rotina de estudo, compartilha para ele que vai ser importante ele saber sobre isso. Afinal, vocês dois têm que passar de ano junto, né? Senão vai se separar vocês dois. Eu sei como é que é chato você separar de um amigo que repetiu de ano. Então é isso, minha gente.
Um beijo, se inscreve no canal novamente, deixe seu like para me fortalecer muito e compartilha. Fiquem com Deus, é nóis!